Graça e paz esteja sobre a sua vida. Aleluia. Irmão, nós temos, falando bem no dialeto da minha terra, hoje nós temos trem para fazer aqui hoje. Ou se você quiser assim, num linguajar pentecostal, hoje tem mistério. Hoje o rolo vai desenrolar. Eu quero aproveitar assim, a mensagem que a minha esposa apresentou na hora das ofertas, falando dessa responsabilidade que nós temos a respeito da obra do Senhor, Nós somos herdeiros com Cristo das promessas, mas somos herdeiros da obra também, não é verdade? Então eu quero aproveitar e eu quero compartilhar com a igreja, antes de eu entrar na mensagem, eu quero compartilhar com a igreja algo que nós estamos fazendo. Os irmãos sabem que nós somos uma igreja missionária. É ou não é verdade? Que isso, pastor? Não estou entendendo esse mistério. Vou trazer a interpretação do mistério para você, irmão. Nós somos uma igreja que abre igrejas. O Senhor nos concedeu a graça de começarmos um trabalho lá em Buenos Aires. Nós temos uma igreja lá em Buenos Aires. Nós temos uma igreja agora ali em Caxias do Sul. Tem até uns irmãos hoje lá ministrando em Caxias, irmãos daqui. Nós temos igreja em Sapiranga, em Nova Hartz. Começando hoje os cultos em Vacaria. Irmão. E a gente tem ido pelo menos uma vez por mês ali em Passo Fundo. Tem uns irmãos que se reúnem ali em Passo Fundo, em GC, e nós temos ido ali ministrar a palavra uma vez por mês. O Senhor tem dado graça, tem sido maravilhoso, as pessoas estão se achegando. Só que assim, irmão, nós somos pastores aqui, não de Passo Fundo. Então a gente precisava enviar pastores para lá. E hoje nós vamos estar enviando um casal para lá. Uma família sacerdotal para lá, para estar cuidando da obra ali em Passo Fundo. Amém, irmão? Então, eu quero chamar aqui à frente, pastor José Márcio, pastora Gisele, seus filhos, por favor. Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, irmão, para você poder liberar a bênção sobre essa família. Isso. Cadê os pastores do conselho para me ajudar? Pastor Anderson, a Patrícia está ministrando em alguma lagoinha por aí. Cadê o Dorce, Val? É importante chamar separado, porque Dorce e Val são duas pessoas. Quando a gente vai, procura o Dorce ou a Val, o povo acha que é uma pessoa só, são duas. Isso. Cadê a pastora dos abraços quentinhos? Meu Deus. Daqui a pouco ela aparece. Você está abraçando alguém, com certeza. Pastor José Márcio e pastora Gisele, eles estavam à frente da igreja de Gravataí. E aí, então, a gente orou, buscou de Deus, tivemos o entendimento, a direção, e eles vão estar iniciando o trabalho lá em Passo Fundo, e nós estamos já enviando, já começou o trabalho com outro pastor em Gravataí. A gente não deixou o povo lá descoberto, não. Você vai apresentar ele hoje? Não posso, porque ele não está aqui, ele está fazendo missão. Já a gente fala. Mas eles vão estar ali. A partir de semana que vem, nós vamos estar lá semana que vem também, mas eles vão estar lá já assumindo de forma efetiva e interina a igreja. Estende suas mãos para cá, irmão. Nós vamos orar por eles, liberando a bênção do Senhor sobre a vida deles, sobre essa família. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essa família sacerdotal diante do Senhor, ó Deus.
dos teus filhos que estão indo, Pai, para uma terra mais distante, para cumprir, ó Deus, o propósito e o chamado do Senhor sobre a vida deles. Ó Deus, nós sabemos que o tempo ao qual eles estiveram em Gravataí foi um tempo de aprendizagem, um tempo de crescimento, e que o Senhor, a partir de agora, tem coisas novas sobre a vida deles. Ó Deus, e que em nome de Jesus, ó Pai, quando eles colocarem os pés em definitivo ali na cidade de Passo Fundo, que eles possam, ó Pai, já possuir a terra por herança. Ó Deus, que ao colocarem os pés ali naquela terra, Pai, toda a ação do inferno recue em nome de Jesus, ó Pai, porque um servo do Senhor, uma família que te serve, está chegando ali naquela cidade, para o louvor da tua glória. Ó Deus, que as palavras que saiam da boca dos teus filhos, ao ministrarem a tua palavra, venham diretamente do teu trono, Pai. Senhor, que essa família possa ser um referencial, um instrumento do Senhor, ó Pai, instrumento em tuas mãos, para que o teu reino avance ali na cidade de Passo Fundo e nas cidades vizinhas, ó Pai, para o louvor da tua glória. Nós, como igreja, abençoamos a vida deles e os enviamos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí, irmão. Você faz parte disso. Quando, eu sei que o momento da palavra da oferta já passou, mas pode sentar, querido, em nome de Jesus. Mas quando, aleluia, é mistério. Mas quando você, meu irmão, deposita uma semente nesse altar, você está investindo na obra nesta casa, para que vidas sejam alcançadas, mas também está investindo para que a gente consiga chegar em outras cidades, para que o nome do Senhor seja pregado, seja anunciado, em nome de Jesus. Não falei que o abraço quentinho ia chegar? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Levanta ela bem alto. E vamos todos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez nos submetemos à tua autoridade. Declaramos que ninguém aqui é maior do que o Senhor, ó Pai. Ó Deus, e nós estamos ansiosos pela tua palavra. Ansiosos, Pai, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Ó Pai, que o Senhor possa falar não somente, ó Pai, de uma maneira generalizada, que não seja tão somente uma instrução, uma palestra ministrada, mas, ó Deus, que haja o toque do Teu Espírito Santo no íntimo de cada um, aquele toque personalizado que só o Senhor pode ministrar nas nossas vidas, ó Pai, e que seja uma noite do Teu sobrenatural sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, que nessa noite nós veremos cura, Pai. Cura, Pai, nas emoções, cura, Pai, nos sentimentos, cura na alma, cura física, Pai. Nós veremos, ó Pai, transformação, nós veremos restauração de vidas, nós veremos batismo no Teu Espírito Santo, nós veremos o sobrenatural do Senhor, porque nós declaramos que nessa noite há uma liberdade no Teu Espírito Santo sobre no nosso meio, há uma liberdade no Senhor, que Teu Espírito Santo possa fluir com total liberdade nas nossas vidas. Que eu seja tão somente, Pai, instrumento, usado conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão.
Abre a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4. Livro de Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 8. Enquanto você procura, irmão, você está vendo aí que tem uma galera com essa camisa aqui, né? Então, amanhã começa o test drive do carisma. Isso. Com a matéria Vida de Louvor. Test drive, para quem não sabe o que é uma semana de aula inteiramente grátis. Você vem para assistir de graça, irmão. Só que você corre o risco de no final dessa semana se matricular. É forte o mistério, irmão. Os irmãos que aconteceu isso me olham com o olho arregalado. Tiago capítulo 4, a partir do verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai os corações. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante de Deus, e Ele vos exaltará. Meu irmão, existe um grito vindo do coração de Deus. Um chamado vindo diretamente do Senhor. Que é algo, meu querido, que tinha que trazer ao meu e ao seu coração uma inquietação. Por que você está satisfeito sem a minha presença? Por que você continua distante quando você podia viver em intimidade com Deus? Esse chamado que nós lemos aqui em Tiago é o maior convite ao qual a gente já pode ter recebido na nossa vida. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Meu irmão, pensa um pouco nisso. Nós precisamos pensar nisso. Porque eu não estou falando de uma pessoa qualquer. Eu não estou falando de um amigo que está chegando para você falando, olha, venha para perto de mim. Eu não estou falando de um colega de trabalho que está falando, olha, venha, fique junto de mim. Eu não estou falando de um pastor que está virando para você e falando, olha, venha caminhar comigo. Não, eu estou falando do Criador dos céus e da terra. Eu estou falando do Todo-Poderoso, do grande eu sou. Eu estou falando daquele que era, que é e para sempre será. Ele está falando comigo e com você. Se achegue a mim. Se achegue a mim. Eu desejo ter intimidade com você. Eu desejo me relacionar com você. Esse é o apaixonado desejo de Deus. O relacionamento dele conosco. O Senhor, Ele anseia. O verso 5 de Tiago 4 fala, cuidai vós, em vão diz as Escrituras, o Espírito em nós habita, tem ciúmes. Meu irmão, o Espírito Santo tem ciúmes de você. Eu acho que com as 3 formigas lá debaixo da marquise, vocês entenderam o que eu falei. O Espírito Santo tem ciúmes de você. A palavra anseia significa sentir saudade intensa. Agora, se ele sente saudade, é porque em algum momento vocês tiveram um contato, você teve a comunhão, você teve o relacionamento, mas por alguma situação isso não acontece mais. Você não sente saudade de quem está do seu lado. Você não sente saudade de quem anda com você todo dia. Você sente saudade
de quem está longe de você. Tem 4 anos que nós estamos aqui. Eu vejo a minha família uma vez por ano. Quando a gente vai a BH para o encontro de pastores, eu vejo a minha mãe, a minha avó, meus tios. Uma vez por ano. Durante todo o resto do tempo, a gente sente saudade. Porque eu convivi com eles perto por muito tempo. E hoje eu estou longe. É assim com Deus. Você anda perto dele, você caminha com ele, mas quando você se afasta, ele sente saudade. E esse tem sido o choro mais profundo do coração do Senhor desde o começo. Meu irmão, olha o Éden. Olha o Éden. Deus criou o lugar perfeito, um ambiente perfeito, e toda a criação do Éden, toda a criação do mundo, ela foi feita por ordem, por liberação de palavras. Haja luz, e hageu. Não posso perder a oportunidade, né, irmão? E Deus dava a palavra de ordem, haja, e a coisa acontecia. E aquilo acontecia conforme Deus havia dito. Mas quando Deus ele vai criar o homem, ele não dá uma palavra de ordem, ele pega. Deus forma o homem do pó da terra, com as suas próprias mãos, e sopra nas narinas dele o fôlego de vida. O que eu aprendo com isso? Que o relacionamento de Deus comigo, com você, é de toque. Não é de distância, é de proximidade. É de estar junto. A Bíblia diz que no Éden, todos os dias, o Senhor, na viração do dia, vinha ter com o homem. Para quê? Para ter relacionamento. Quando o homem peca, quando Adão cai em pecado, a primeira palavra que Deus libera, a primeira coisa que Deus fala, não é uma palavra de julgamento, não é uma palavra de condenação. A primeira coisa que Deus fala é: Adão, onde é que você está? O que está acontecendo, Adão, que você não está aqui visível? Você se escondeu. Aonde você está? Tem gente aqui que Deus está falando essa noite. Cadê você? Aonde você está? Há quanto tempo você não se senta para falar comigo? Há quanto tempo eu não ouço a tua voz? Tem muitos vivendo dentro da igreja assim, irmão. Vivendo assim. Quando você vai, após o Éden, as formas com as quais Deus ele começa a se manifestar ao homem, ele começa a se manifestar para aqueles homens que buscavam a ele realmente, aqueles que tinham intimidade com ele. E ele começa a se manifestar para pessoas específicas. E dá direcionamentos específicos para essas pessoas. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai da tua tenda, olha as estrelas do céu, você pode contar, assim vai ser a tua descendência. Ele começa a liberar palavras. Chama Noé e fala, dá para Noé uma previsão de 120 anos, constrói uma arca, constrói desse jeito. Pessoas específicas. Fala com Moisés através de uma sarça ardente. Você consegue perceber que não é mais aquele ambiente criado por Deus, perfeito do Éden, aonde o próprio Deus ia para aquele local para falar com o homem, mas
ele precisa de outros meios para poder falar com o homem. Moisés subia para o monte sozinho, e a presença, a Shekinah do Senhor cobria aquele lugar. A glória de Deus era tão grande, que quando Moisés descia do monte, a face dele resplandecia. Mas a intimidade de Moisés com Deus era tão grande, mas tão grande, que quando Deus fala que não vai mais acompanhar o povo, porque o povo é de dura serviço, e Moisés intercede em oração pelo povo, Deus fala, eu vou, porque eu conheço você pelo seu nome. Deus dá direção para Moisés construir um lugar, um tabernáculo, uma tenda, aonde na região mais interior dessa tenda haveria um local específico para que a presença de Deus se manifestasse. Então Deus começa a habitar no meio do povo dentro do tabernáculo. Quem está entendendo? Dentro do tabernáculo. Depois, quando a arca do Senhor é levada pelos filisteus, Davi ele recupera essa arca, ele leva a arca para a cidade de Davi, e ele tem o seguinte pensamento, ele tem o seguinte entendimento: eu não vou pegar a presença de Deus, a arca da aliança, e vou levar de volta para o tabernáculo de Moisés, porque ali representa as velhas práticas, ali representa uma religiosidade, mas eu vou levar ela para um lugar, dentro da cidade de Davi. Aí ele começa a instituir a adoração ao Senhor. Ele coloca numa tenda, dentro da cidade de Davi. A arca do Senhor, a presença de Deus habitando nesta tenda. Davi ele fala, eu não vou dar descanso aos meus olhos, até eu encontrar um lugar para o Senhor. Eu moro no palácio, eu tenho a melhor casa, eu tenho tudo do melhor, e o meu Deus está habitando numa tenda. Eu não vou dar descanso aos meus olhos, nem sono às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar de habitação para o meu Deus. Salomão constrói o templo, aonde a arca é colocada e a presença de Deus é manifesta lá dentro. Então a presença do Senhor estava ali, mas com acesso limitado. Enquanto no Éden, a presença de Deus, Deus caminhava pelo Éden, no tabernáculo e no templo havia um local específico, de acesso limitado, para que a presença dele se manifestasse. Só que essa não é a ideia original. A ideia original, meu irmão, é o Éden, onde a presença de Deus é livre, onde todos têm acesso à presença de Deus. Quem está entendendo? E aí o que ele faz? E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Esse povo aqui não está entendendo, não. Isso tudo é efeito da vergonha do Grêmio do Inter? Mas está passando na Globo? Vamos ver se o povo acorda agora. Meu querido, a ideia original é o Éden. O que o Senhor faz? O Verbo se faz carne. E habita no meio dos homens. Jesus, ele é o Verbo encarnado que habita no nosso meio. Então, o unigênito de Deus, o Filho de Deus, começa a andar no meio do povo. E quando ele caminha no meio do povo, nós vemos sinais, prodígios, maravilhas, cego enxergando, coxo andando, o morto ressuscitando.
Porque o Senhor começa a andar novamente no meio do seu povo. Novamente andando no meio do seu povo. Quem está entendendo? Só que ele não podia ficar. Ele veio com uma missão e um propósito. E aí ele vai falar, olha, não se turbe o vosso coração, João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. E ele começa a falar que ele precisa ir para este lugar, preparar lugar para nós. Mas o que ele fala? Eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar um outro semelhante a mim, o Consolador, o Espírito da verdade, ao qual o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós. Presta atenção, irmão. O que o Senhor quer dizer essa noite? No Éden, ele caminhava com o homem. Ele ia ter com o homem no jardim. Após o pecado, ele se manifestava algumas vezes para o homem. Em Cristo, ele volta a caminhar no meio do povo. Mas quando ele vai para a cruz e morre, e aí a Bíblia diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, ele não caminha mais no meio do povo. Ele habita dentro do povo. Você consegue entender, irmão? Ele não se contentou mais com o caminhar lado a lado. Ele não se contentou mais com lugares aos quais tinham ambientes específicos e restritos para que a presença dele se manifestasse. Ele falou, não. Agora, não são templos feitos de pedras por mãos humanas, mas cada um do meu povo vai ser um templo meu. Cada um vai ser uma morada minha. Habitação. Você está entendendo, irmão? E você, como habitação de Deus, Ele te pergunta, cadê você? Chegai-vos a Deus. Meu irmão, você precisa entender algo. Você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você. Ele habita em você, e esse Espírito que habita em você, está falando aos teus ouvidos agora, cadê você? Eu não ouço mais a tua voz. Por que você está se contentando a viver dessa forma, sendo que você poderia viver o meu sobrenatural, porque eu estou habitando em você? Meu querido, se você entendesse, pelo menos um pouco, do que é capaz de acontecer na vida daquele que é a habitação do Espírito, a gente fica às vezes procurando, não, eu preciso que um grande homem de Deus venha e imponha as mãos sobre a minha cabeça. Eu preciso que um grande homem de Deus venha e faça isso. Eu preciso que um grande homem de Deus venha e faça aquilo. Eu fico imaginando, a minha mente é fértil, irmão. Eu fico imaginando o Espírito Santo dentro de você e falo assim, e eu? Estou aqui. Mas nós temos a mania de colocar a nossa expectativa em pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Coloque a sua expectativa naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Coloque a sua expectativa nisso. O que Deus pode fazer?
O problema, meu amado, é que o povo de Deus, aquele que se diz a nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido, povo adquirido, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, não conhece essa palavra. Não conhece. Porque se você passar a conhecer essa palavra, você vai entender o que a Bíblia diz quando ela fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu querido, esta palavra ela diz: se Deus é a meu favor, não há inimigo que se levante. Se você conhece essa palavra, meu querido, você vai entender o real sentido quando você lê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você conhecer essa palavra a fundo, se você meditar nela, se você se deleitar nela, o que é deleitar? É sentir prazer nela. Se você se deleitar nessa palavra, meu querido, você vai ver cada maravilha nela. Cada promessa de Deus para a tua vida aqui. Você vai entender, meu querido, que você não tem que estar jogado no chão, comendo das migalhas que caem da mesa, mas você foi chamado para se sentar à mesa com Ele. Mas enquanto você não conhecer esta palavra, você não vai viver o que ela diz a teu respeito. Quando nós fazemos a nossa declaração de fé, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, não são simplesmente palavras ditas ao vento, nós realmente cremos que nós podemos ser o que a Bíblia diz que nós podemos ser, nós cremos que nós podemos fazer o que a Bíblia diz que nós podemos fazer, nós cremos que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Quando você conhece a fundo a palavra de Deus, você toma posse do que ela diz a teu respeito. Você não aceita mais qualquer coisa. Você não se conforma mais com qualquer coisa. Você passa a entender os planos de Deus, o projeto de Deus para a tua vida. Quanto mais você mergulha nesta palavra, mais perto de Deus você se achega, mais o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você, Ele fala com você. A voz do Espírito Santo, a voz do Senhor na tua vida, ela não vai ser mais aquela vozinha que fica falando baixinho ao teu ouvido, mas ela vai ser como voz de muitas águas. Mas você precisa conhecer essa palavra, irmão. Quando a Bíblia te chama, chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Meu irmão, eu imagino um jogo de xadrez, ou um jogo de dama. Quem já jogou dama aqui? E xadrez? Aí eu identifico os nerds. Nesses dois jogos, não tem como. O jogo só pode prosseguir depois de um movimento seu. Você faz um movimento, o seu oponente faz outro, você faz outro, e ele faz outro. É isso que Tiago está falando. Se movimente em direção a Deus. Sai da inércia. Sai da paradeira. Pastor, mas nada acontece na minha vida. Nada, pastor. Estou numa luta. Irmão, tem uns irmãos que estão em luta constante. E o pior é que não perde, não ganha, não finaliza, não dá nada. Se achega a Deus, querido. Chegai-vos a Deus. Eu não estou falando que nós não vamos ter lutas. Nós vamos ter. Vamos ter muita.
Como diz na minha terra, nós vamos ter luta demais da conta, só. E? Nós vamos ter. Mas a gente passa as lutas com bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Você precisa conhecer essa palavra, querido. Mas eu digo conhecer essa palavra não só de você sentar aqui, culto após culto, após culto, após culto, ouvir as ministrações. Eu tenho certeza que cada pastor que sobe nesse altar para pregar, ele se empenha, ele estuda, ele busca conhecer, ele busca entendimento da palavra, mas você não pode se limitar a isso, meu querido. É muito bom a gente receber uma palavra inspirativa, uma palavra de motivação, uma palavra que vai trazer um alinhamento na nossa vida, mas a gente não pode se contentar só com isso. Nós temos que querer cada vez mais. Se você quer ver um Deus de sobrenatural, você precisa conhecer este Deus do sobrenatural. Às vezes as pessoas chegam perto de mim e falam assim: pastor, nossa, as coisas assim, nós estamos no momento das orações, e o senhor põe a mão, e o senhor encosta, e faz isso, e acontece aquilo, eu quero. Eu falo: paga o preço que eu pago. Porque a gente quer o fast food. Não, põe as mãos sobre mim e transfere. Pá! É igual superpoder. Não é assim que funciona, querido. Se você, inclusive, quer saber como que essa parte funciona, eu te convido a se inscrever no Carisma, porque a segunda matéria é Dons do Espírito comigo. Quê? Meu querido, você precisa conhecer a palavra. Você precisa mergulhar nela. Você precisa se achegar a Deus. Se achega a Ele. Se achega a Ele. Davi, ele fala no Salmo 27, no verso 4, ele fala: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Salmo 27, no verso 8, ele fala o seguinte: quando dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Isaías 55, 6, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O dia de nós buscarmos ao Senhor é hoje, é agora. Nós não podemos ser, meu irmão, ser crentes apáticos. Esses dias eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa num podcast, e ele estava falando ele falou assim: olha, eu conheço uma pessoa, uma amiga que me levou para a igreja, ela era crente não praticante. A nova modalidade agora de crente. O crente não praticante. Meu irmão, isso assusta. Assusta quando você vai ver a estatística e você vê a quantidade de pessoas que estão indo para as igrejas. É enorme. Mas a mesma quantidade de pessoas enorme está desviada fora. O mesmo número, eu não me recordo qual é, o mesmo número que tem de cristãos frequentando igreja, crentes evangélicos frequentando igreja, tem fora da igreja desviado. Isso me assusta. Isso me assusta, irmão, porque o evangelho não é um evangelho para massagear o nosso ego. O evangelho é um evangelho de confronto. O evangelho é um evangelho... Quando a gente é exposto à luz da palavra, as nossas mazelas aparecem. Quando nós somos expostos à realidade da palavra de Deus,
Quem nós somos aparece. E nem sempre nós estamos dispostos a mostrar quem nós somos. Nem sempre nós estamos dispostos a ser tratados por essa palavra. A gente vem para a igreja, a gente levanta a nossa mão, a gente ora, a gente canta os louvores. Mas na hora que a palavra confronta, não, isso não é para mim. Isso é para esse meu irmão que está do meu lado. Nossa, fulano podia ter vindo hoje, né? A palavra é para ele. É para ele. Quem aqui foi no reencontro? Vocês vão lembrar do que eu vou falar aqui. Você sabe o que está faltando na igreja? O brilho nos olhos. O brilho nos olhos. Você olha para os crentes, tudo apático, tudo cabisbaixo. Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Estamos indo. Tem uns que faz a... Você pergunta, tudo bem, irmão, com você? Ele usa a expressão que os gaúchos usam aí para tudo. E eu fico assim, o que ele quis dizer? Sabe, povo apático, povo triste, povo deprimido, um povo angustiado. Alguém tira a placa dela dali? Nem parece que é o povo que o Senhor comprou com o sangue do seu filho. O povo de Deus tinha que ser o povo mais feliz da face da terra. Tinha que ser o povo com o maior entendimento da face da terra. Tinha que ser o povo mais dedicado da face da terra. Vou profetizar agora. Tinha que ser o povo que caminha com maior obediência na face da terra. Irmão, recebe, vaso. Irmão. Porque basta um pouquinho que não agrade, já dá problema. Já dá problema. O salmista, no Salmo 42, no verso 4, ele diz: quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma. Meu irmão, você tem que se derramar diante de Deus. Se derramar diante dEle, se rasgar diante dEle. Sabe? E se lembrar significa reter no pensamento. Davi está dizendo, quando eu retenho desejo por Deus nos meus pensamentos, me derrama a minha alma, eu me rasgo, isso cria uma fome insaciável por Deus. Uma fome insaciável. Uma fome que tem que chamar a mim e a você, a todos os dias nos achegarmos a Deus. Não importando, meu irmão, qual obstáculo nós vamos enfrentar, porque nós vamos enfrentar obstáculos, nós vamos enfrentar problemas, mas o maior é o nosso Deus em relação aos problemas. O negócio hoje é que o problema acontece e o crente acha que o problema é maior que o Deus dele. Não, não dá, não tem solução. Ô meu querido, eu sirvo ao Deus do impossível. Desculpa, mas não há impossível para Ele. Nós temos que buscar o Senhor todos os dias. Temos que buscar Ele todos os dias, querido. Buscar a face dEle todos os dias. Você tem que se aproximar dEle todos os dias. Quem está entendendo? Quem está vivo?
Sabe, irmão, eu já falei isso várias vezes, mas eu sonho em chegar um dia para o culto aqui, porque o culto nada mais é do que quando nós nos reunimos para celebrar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Você vem celebrar, você vem comemorar as vitórias, você vem comemorar os livramentos que Deus tem te dado, você vem celebrar a ação e o poder de Deus na tua vida. Mas o meu sonho é aqueles cultos assim, nós vamos ter, meu irmão, isso em nome de Jesus, isso vai acontecer aqui. E no dia que isso acontecer, meu irmão, você vai se lembrar desse dia que eu estou falando com você. É quando a gente entrar na porta, você entrar na porta, e na porta Deus te pegar. Mas está acontecendo o quê? Nada, está passando só um louvor no telão, porque não deu hora do culto ainda. Ah, mas isso é porque precisa, isso para acontecer, a presença de Deus tem que estar na igreja, né? E se tiver pecado, se tiver erro, não vai manifestar a presença de Deus. Ô, cabeção, a presença de Deus tem que ser grande em você. Essa mentalidade de que eu fui para aquele lugar e eu não senti a presença de Deus lá, Deus não habita aqui, querido. Ele não está nessas paredes. Ele não está nesse telão. Ele não está aqui em cima desse altar. Sai dessa mentalidade de Deus habitando em lugares. Deus habita em pessoas. Quando você entender que Deus não habita mais em lugares, mas em pessoas, você nunca mais vai falar, eu fui lá e não senti a presença de Deus. Você vai falar, eu fui lá e a coisa estava feia para o meu lado. Irmão. Porque nós temos essa mania. Adão, você comeu do fruto. Foi a mulher que você me deu. O problema não era ele. A mulher. Mulher, Eva, por quê? A serpente. Nós temos essa mania. O erro sempre está no outro. O erro nunca está porque você não busca Deus. O erro nunca está porque você não tem vida de oração. O erro nunca está porque você não tem vida de devocional da palavra. O erro está porque o irmãozinho que está cantando lá no altar não está tendo a presença de Deus. Está frio. Irmão, já participei de cultos. Não foi aqui não, foi lá em BH, que aqui essas coisas não acontecem. Aqui é mistério. Em que você olhava a igreja, o povo, o louvor rolando solto, e o povo. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Será que tem pecado no altar? Será que tem alguma coisa errada no altar? Meu irmão, eu vinha para perto do altar, e eu botava a mão no altar, e o fogo pegando, e o povo não recebendo. Você vem para a igreja para prestar culto a Deus. Não importa quem sobe aqui. Não importa se quem está cantando é A, B ou C. Não importa se quem está pregando é A, B ou C. O que importa é que você veio prestar um culto ao Senhor. Você veio para que Ele fale com você. Se achegue a Deus, igreja. Se achegue a Deus. E Ele se chegará a vós outros. E Ele vai se achegar a você. Não seja, meu irmão, como o povo no deserto. Quando Deus fala com Moisés para falar com o povo, fala com o povo para se santificar, que daqui a 3 dias eu vou descer no meio do povo e vou falar com o povo. E o povo vira para Moisés e fala, não, fale você conosco. E que Deus fale com você. Não seja assim, querido. Que fica ao longe, vendo Moisés falar com o povo, que fica ao longe, olhando A, B ou C, orando e falando com Deus e Deus falando com ele. Não, meu querido, tenha você coragem, suba até o alto do monte, se prostre, deixa que a presença de Deus desça e te cubra por inteiro e o próprio Deus fale com você. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele.
Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?